Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Como eu falo, existem textos na Bíblia, lógico que a Bíblia ela é maravilhosa em toda a sua essência, em todo o seu conteúdo, mas existem textos que de vez em quando nós somos levados a voltar a ele. São textos recorrentes, são textos que a gente durante a semana vai lendo, Deus faz lembrar alguma coisa em nossos corações e a gente volta a ele. E este é um desses textos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Eu quero ler com vocês. Diz assim: Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Vou repetir a leitura. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que história é essa que está aqui narrada no capítulo 5 de 2 Reis, versículo 13? É a história de Naamã. Quem era Naamã? Que chegou lá nesse versículo 13 com esse contexto. Vamos contar essa história? Naamã, ele era comandante da Síria. Ele era comandante do exército do rei da Síria. E a Síria, nessa época, dominava toda a região e também tinha um domínio militar, de pressão militar sobre Israel. Israel, nesse tempo, estava sob o domínio do rei da Síria. E Naamã era o general de todo o exército da Síria. Ele era um herói de guerra. Mas nos diz a palavra que, mesmo sendo esse general, esse grande herói, ele era leproso. E para quem conhece o contexto da lepra naquela época, nós vamos entender o seguinte, que a lepra não tinha cura. A lepra era uma doença que não tinha cura. A lepra era uma doença que segregava. A pessoa, quando ficava leprosa, ela tinha que morar afastada dos outros. Por quê? Porque era uma doença contagiosa. Era uma doença que contagiava outros e realmente causava um dano tremendo. Entre os judeus, não diz aqui no contexto da Síria, mas entre os judeus, um leproso, ele tinha que viver afastado de toda a sociedade. E quando alguém que não era leproso vinha chegando perto dele, ele tinha que botar a mão na frente da boca e gritar de longe: impuro, impuro, impuro. Já imaginou? Ele tinha que gritar que ele era impuro para que a pessoa não se aproximasse dele. Porque se ele não fizesse isso e alguém se aproximasse dele, ele era passível de uma pena de morte. Ele poderia ser morto por apedrejamento. Era lei. Então ele tinha que fazer isso. E aqui a Bíblia fala que Naamã, ele era um homem leproso. Não diz que o contexto da Síria era igual ao contexto judaico, mas diz que essa doença, então, era contagiosa, e segregava e separava. Mas a Bíblia continua nos contando a história de Naamã, dizendo o seguinte, que em uma das investidas da Síria, do exército da Síria em Israel, eles levaram escravos. Eles pegaram escravos. E pegaram escravos hebreus, pegaram escravos judeus. E uma das pessoas que foi pega como escrava foi uma menina israelita. E ela foi trabalhar na casa de Naamã. E nos diz a história que ela, olhando para este homem, nos dá a entender uma coisa, que Naamã, apesar de ser um homem não judeu, de ser um assírio, de ser alguém que não conhecia Deus no seu contexto real, ele era um homem aparentemente bom, que tinha o respeito, não só do rei, não só da corte, mas também daqueles todos que o serviam. E essa menina, ela vendo
aquela situação dele como leproso, ela virou para a esposa de Naamã e falou assim: puxa vida, eu fico triste de ver que Naamã, né, esse general, o meu senhor, porque ela é escrava, gente, o meu senhor, ele tem essa lepra. Se ele estivesse em Israel, o profeta de Deus o curaria. Olha só, essa menina falou isso para a esposa de Naamã. Sabe o que a esposa de Naamã fez? Ela foi e falou com o seu marido, falou com Naamã. O que nos mostra uma coisa: essa menina, apesar de ser uma escrava naquela casa, primeiro ela demonstrou amor, né? Ela demonstrou compaixão por alguém, mesmo sendo ela agora uma escrava. Ela não era livre, mas ela demonstrou compaixão e amor por Naamã. Outra coisa, com certeza ela tinha uma vida digna, porque senão aquela mulher não levaria em conta o que uma menina, a Bíblia diz bem assim, uma menina falou. Era uma jovenzinha, talvez uma pré-adolescente, uma adolescente. E a Bíblia fala que a mulher levou em consideração o que aquela menina falou, e falou com Naamã. Sabe o que Naamã falou? Naamã falou assim: pô, vou falar com ele. Olha como é que a coisa foi crescendo. Começou com uma jovenzinha escrava, que falou para a esposa falou para o marido, que era Naamã. Naamã foi e falou com o rei. Sabe o que o rei fez? Vou te mandar para o rei de Israel. A coisa cresceu. Já viram aquele negócio de telefone sem fio? Uma coisa vai, e chega lá, só que chegou de verdade. Chegou lá na frente, porque Naamã procurou o rei e falou assim: olha, a menina que trabalha lá em casa falou que se eu for para Israel, lá tem um profeta que pode me curar. Demonstra uma outra coisa: quando a pessoa não tem saída, ela ouve qualquer coisa, né? Naamã ouviu. Não importa de onde viesse a notícia, ele estava tão desesperado para ser curado, porque ele sabia que o seu fim seria a morte. Ele não viu. E ele falou: olha, diz que tem um profeta em Israel, e que se eu estiver lá, ele vai me curar. O rei falou: vou te mandar para lá. Escreveu uma carta e mandou Naamã ir. Naamã foi. Amados, o interessante é que Naamã, ele partiu levando com ele alguns presentes. Ele falou: eu vou lá conversar com esse profeta e já vou levar algum agrado, né? Já levo um presentinho, porque aí o profeta vê que eu tenho alguma coisa para dar, vai facilitar o meu relacionamento com Deus. E aí ele levou, amados, 350 quilos de prata. 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro. Foi isso que ele levou. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e ainda levou 10 mudas de roupa, 10 roupas festivais, ou seja, roupas nobres, roupas finas. Levou para dar de presente para quem? Para o profeta. Chegou diante do rei com a carta. O rei mandou a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel pegou a carta, leu lá o seguinte: estou te mandando aí o meu general Naamã. Você, por favor, o cure. Você cura ele dessa lepra. Ponto. Acabou aí. O rei ficou desesperado. O rei falou assim: e agora? Vocês estão vendo? Ele falou para toda a corte: vocês estão vendo? O rei da Síria, o que ele está fazendo? Mandando alguém para eu curar. Como é que eu vou curar alguém? Ele está procurando um motivo para o quê? Para nos destruir. Ele está procurando um motivo para falar assim: eu não tenho como curar o seu general, eu não tenho como curar ele, então agora eu vou fazer guerra e vou matar você. Ele está procurando um motivo para nos destruir. E a Bíblia fala que ele rasgou as vestes, que ele ficou desesperado. Aí, amados, essa notícia caiu no ouvido de um profeta, e o nome desse profeta era Eliseu. Eliseu. E quando Eliseu ouviu que o rei estava desesperado, porque ele havia recebido uma carta para curar um general, e que agora não tinha mais como fazer, porque ele não tinha poder para isso, ele estava desesperado, porque agora iriam ser destruídos pelo exército da Síria. Eliseu manda um recado para o rei, dizendo o seguinte: ô majestade, faz o seguinte, manda esse general para mim, manda esse general vir até mim, porque vocês vão ver que há profeta em Israel. E quando ele fala que há profeta, ele quer dizer o seguinte: há alguém que tem comunhão com Deus, há alguém que está ouvindo a Deus, há alguém que fala com Deus e Deus fala com ele, há alguém que representa a pessoa de Deus neste lugar. Existe Deus ainda
ainda no meio de Israel. Era isso que ele estava dizendo. Quando Eliseu fala para o rei mandar e falar que há profeta, ele está dizendo o seguinte: Deus ainda se faz presente no meio deste povo. Eu quero dizer uma coisa, amados, para todos nós. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por tantas coisas, nós podemos olhar ao redor e achar que não tem jeito, que não tem como resolver, mas eu quero dizer, irmãos, ainda há profeta no meio de Israel, ainda há profeta em nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus ainda se faz presente em nosso meio. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o mesmo Deus que ainda tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí, amados, Naamã foi, agora vamos até o profeta. E a Bíblia diz então que ele chegou, e ele foi com toda uma comitiva, ele foi com uma escolta de soldados, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, muitas vestes. Imagina os camelos como é que vinham carregar. E aí ele chega na casa do profeta. Diz a palavra de Deus que era uma casa simples. E ele chega na casa do profeta, e ele para com aquele exército, aquele séquito de seguidores e tudo lá, e ele desce então do seu cavalo, ou da sua carruagem, majestoso, todo cheio de pompa, e fica esperando. Agora o profeta vem, e de repente abre-se a porta. Quem vem? Gerazim. Quem era Gerazim? Gerazim era o servo do profeta. O profeta nem foi ver. Eliseu nem saiu de onde ele estava para ver Naamã. Mandou Gerazim. E o servo do profeta falou o seguinte: olha, o profeta Eliseu falou para você ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e aí você vai ficar limpo. Voltou para dentro e fechou a porta. Cara, que decepção. Não, fala a verdade. Que decepção. Cadê o profeta? Está esperando o profeta? Quem vem? O servo. Vem o servo do profeta. O servo do profeta abre a porta, faz o quê? Entrega um remedinho? Entrega alguma coisa? Não. Chega e fala: vai no rio, mergulha 7 vezes. Qual rio? O Jordão. Mergulha 7 vezes e você aí vai ficar limpo. Amados, a Bíblia diz então que Naamã ficou furioso. Naamã ficou furioso. Ele ficou com raiva e ele falou assim: ah, quem esse cara pensa que eu sou? Eu pensei que chegando aqui, o profeta ia sair de lá, ia vir até mim, fazer orações, clamar a Deus. Aí sim, eu seria curado. E aí ele fala, ele me manda mergulhar, o quê? Nesse rio Jordão, um rio sujo. E aí ele até fala, por acaso os rios Abana e Farfá, que eram os rios que estavam em Damasco, na capital da Síria, ele fala, por acaso os rios Abana e Farfá não são muito mais limpos e mais bonitos e melhores do que esse tal do Jordão? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio que é ruim, em vez de mergulhar lá no Abana e Farfá? Ele ficou chateado e ele não queria. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos. Olha como ele era querido. Naamã, ele, apesar disso tudo, ele era um homem querido, porque a Bíblia fala que simplesmente os seus soldados, eles viraram e falaram assim: olha, mas os seus servos, os soldados que estavam com eles, disseram assim: meu pai, olha como é que trataram ele. Meu pai, deixa eu te falar uma coisa, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria. Ele simplesmente pediu que você mergulhasse no rio. Ele simplesmente pediu, olha, ele apenas lhe pediu para que você se lave e que você seja purificado. É uma coisa simples. Por que você não faz? Amados, a história conta que após essa palavra dos seus servos, Naamã foi até o Jordão, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fico imaginando, cada hora que ele mergulhava, ele parava e olhava, e o corpo estava onde? A lepra continuava ali. E ele olhava para o servo e o servo, mais um. Ó, mais um.
Eu imagino que na sexta ele mergulhou e... Aí eles, só falta uma. Amados, a Bíblia diz que quando ele mergulhou na 7ª vez, ele levantou a sua pele, era como de uma criança. Amém. Coisa linda, né? A sua pele era como de uma criança. Ele foi curado. Irmãos, eu quero aproveitar toda essa história que eu contei para vocês, que ela já por si nos conta e nos diz tantas verdades, né, que nós precisamos entender. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa aqui. Por que nós gostamos de complicar tantas coisas? Por que nós gostamos tanto do que é difícil? Por que nós não aceitamos o simples? Já percebeu que a gente gosta de complicar as coisas? Naamã, quando ele ouviu dos servos dele essa frase, olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Naamã esperou o seguinte, a ideia que Naamã tinha era, eu vou chegar lá, ele vai vir, vai fazer uma pagelância, né? Vai fazer botar a mão em cima de mim, especialmente porque eu sou um homem importante, eu sou um homem que chegou aqui com a carta do rei, estou aqui cheio de prata, cheio de ouro, cheio de vestes, eu estou aqui com um exército me acompanhando, uma comitiva, os meus soldados me acompanhando, esse homem vai vir a minha importância e vai dar o devido valor ao meu problema. Sabe, amados, nós temos a tendência de complicarmos as coisas e acharmos uma coisa como Naamã, supervalorizarmos aquilo que enfrentamos. Ele achou que o problema dele era maior e mais importante do que todas as outras coisas e que ele merecia uma atenção especial com aquilo. Ele merecia uma atenção especial com aquilo. Nós também muitas vezes achamos assim, né? Que o que enfrentamos é maior do que qualquer e tudo que os outros estejam enfrentando. E o interessante é que ele ficou chateado porque Eliseu mandou um recado apenas assim, vai lá, se lave e seja curado. Se Eliseu falasse assim com ele, olha, eu quero que você me traga a juba de um leão, as patas de urso, e eu quero que você chegue aqui e fique plantando bananeira durante meia hora. Ele ia virar e falar assim, agora sim! Agora eu sei que minha cura vai chegar. Por quê? Porque requer de mim esforço. É uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Eu tenho que fazer algo que realmente vai demonstrar a importância da cura que eu mereço e que eu preciso receber. Mas simplesmente foi falado para ele, vá e se lave. Vá e se lave. Sabe, queridos, a nossa tendência, assim como Naamã, é simplesmente acharmos que os nossos problemas são tão grandes, tão maiores, e quando alguém chega para a gente e dá uma resposta simples, a gente fala, estou enfrentando um problema, e alguém vira e dá uma resposta simples para a gente, dá uma solução simples, a gente vira e fala assim, não, ele não entendeu qual é o meu problema. Todos nós, quando estamos enfrentando uma dificuldade e a gente narra essa dificuldade para o outro, a gente quer ouvir da outra pessoa assim, rapaz, complicado mesmo, hein? Complicado mesmo, porque aí você fala, tá vendo? É por isso que eu estou nesse problema. Estou enfrentando essa dificuldade porque é complicado, tá vendo? Você mesmo viu que é complicado. Se a outra pessoa vir e falar assim, peraí, olha, eu acho que você pode fazer isso. E se for uma resposta simples, a pessoa vai falar assim, não pode ser tão simples assim. O meu problema não se resolve de uma forma tão simples assim. Sabe por quê? Porque nós gostamos do complicado. Quanto mais difícil for a resposta, quanto mais complicado for a solução, aí sim nós vamos botar fé naquilo que está sendo falado. Sabe? E é interessante aqui, amados, que muitas vezes nós pensamos que o simples é fácil. Mas eu vou dizer, o simples às vezes é muito mais difícil do que o complicado. É verdade. Você falar do Evangelho de uma forma simples e mostrar que o Evangelho é uma coisa simples, às vezes é mais complicado do que você complicar as coisas. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir histórias mirabolantes, as pessoas querem ouvir coisas fantásticas. Hoje nós vivemos um tempo que até pastores têm que estar trazendo coisas surreais, desencavando coisas e fazendo brotar coisas da onde não existe. Por quê? Porque as pessoas têm a ânsia de ouvir algo novo, algo, nossa, impactante, algo grande, maravilhoso, enquanto a Bíblia diz, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, e é isso que nós devemos entender e vermos aqui. Essa história de Naamã mostra e relata para nós, amados,
como que nós muitas vezes complicamos aquilo que Deus quer e pode fazer em nossas vidas. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É simples, não é? É simples, irmãos. Se com o coração crer e com a boca confessar, você será salvo. Aí a pessoa fala assim: não, peraí, não pode ser tão simples assim. Não. Aí entra o nosso lado na mão, logo floresce, né? Não, ser perdoado não pode ser assim. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que subir aquela escadaria de joelho. Eu tenho que carregar aquela cruz pesada nas minhas costas durante tantos quilômetros. Eu tenho que andar de uma cidade a outra descalço. Aí eu tenho que ir lá no encruzilhado e fazer um sacrifício à meia-noite. Aí eu tenho que comer essa coisa esquisita. Aí eu tenho que ir na igreja e mudar o meu cabelo, agora não pode ser desse tamanho. A minha roupa não pode ser mais a mesma. Aquilo que eu ouço em casa não posso mais ouvir música nenhuma, só esse tipo de música. Não posso. As pessoas sempre colocam, amados, uma série de coisas para dificultar, achando que isso vai fazer e vai trazer a solução. Mas a Bíblia diz, amados, que é simples. Se com o coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo. Agora não imagine, amados, porque é simples, que isso não teve preço e não foi caro. É diferente, irmãos. Não é porque algo é simples que isso não tem valor. Nós estamos muito ligados a coisas complicadas e valorizar o que é complicado. Mas nós devemos entender, amados, que quando nós nos referimos à salvação, ela é simples, ela é apresentada de uma forma simples, mas isso não quer dizer que ela não deu trabalho, que ela não é algo primoroso, que ela não é algo preciosa, muito pelo contrário. Primeiro, para nós obtermos isso, crer com o coração e confessar com a boca, nós temos que em primeiro lugar entender uma coisa, que Deus se fez homem para morrer em nosso lugar, e isso não é algo simples. Ele se fez homem. A Bíblia diz que Deus se fez homem, Ele se encarnou e veio a este mundo. A Bíblia diz que não usurpando ser igual a Deus, Ele se humilhou em forma de homem, Ele se esvaziou e se humilhou e veio em forma de homem e aprendeu as coisas através das coisas que sofreu. Sabe, amados, nós devemos entender isso. Em 1 Coríntios 6, 20 diz assim: porque fostes comprado por preço. Não é porque é simples que quer dizer que não teve preço. Amados, o crer com o coração e confessar com a boca é algo simples, mas é algo que teve uma série de consequências. Algo muito precioso foi dado para que nós obtivéssemos, para que nós tivéssemos a salvação nos apresentada de uma forma tão simples. O sangue de Jesus teve que ser derramado na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz em Apocalipse 5, 9: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, essa simplicidade do Evangelho teve um preço, e teve o preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Ele inocente, Ele totalmente puro, Ele totalmente santo. A Bíblia fala e diz lá em Romanos: olha, pode ser que até por alguém justo uma pessoa se anime a morrer, pode ser que por alguém justo o outro até se anime a morrer, mas a Bíblia diz o seguinte: mas Ele provou o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem simples, a mensagem de que eu posso ser salvo, e que eu posso obter o perdão, e que eu posso ser transformado em uma nova criatura, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E que para experimentar isso, eu preciso apenas crer nele, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele deu a sua vida por mim, crer que Ele derramou voluntariamente do seu sangue para me redimir, para me perdoar, para me resgatar, para me fazer uma nova criatura. E eu preciso confessar
Confessar, irmãos, quer dizer o seguinte: não é apenas abrir a boca e dizer, eu confesso. Esse confessar implica em viver essa vida. Porque é com a minha vida que eu demonstro que eu conheço e que eu experimento desse Jesus no meu coração. Esse confessar é eu abrir os meus lábios e dizer, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Kyrios quer dizer dono de tudo. Ele é dono da minha vida. E como é que eu confesso a Jesus? Vivendo a sua vida diariamente, vivendo aquilo que Ele me ensina, vivendo aquilo que a palavra de Deus me ordena, vivendo aquilo que o Senhor tem falado e tem colocado em nossos corações para vivermos. É assim que eu o confesso diante das pessoas. É simples? É. Você precisa crer e confessar. Mas fala a verdade, nós somos muitas vezes como Naamã, não é não? Mas não pode ser só isso. Não. Eu não posso ser perdoado de uma forma tão simples. Eu não posso. Não. Deixa eu te falar. É simples, mas foi extremamente custoso. É simples, mas foi extremamente trabalhoso. É simples, mas é o maior ato de amor que a humanidade pôde receber. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Naamã, depois que ele foi limpo, ele voltou. Ele foi lá no profeta. Aí o interessante foi o seguinte: aí o profeta veio recebê-lo. Existe uma lição nisso também. Existe uma lição muito importante nesse contexto. Eliseu representava Deus ali. Ele mandou o mensageiro para que Naamã fosse limpo. Jesus veio para que nós fôssemos limpos. E a Bíblia fala que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. E quando esse pecado é removido, então a pessoa pode se achegar a Deus. Só depois de ser limpo é que Eliseu, representando Deus, pode se achegar até Naamã. E Naamã chega diante de Eliseu e fala: obrigado, eu tenho presentes para dar para você. Aí Eliseu vira e fala: não, eu não preciso de presentes, porque aquilo que você recebeu é graça. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso ouro, Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa de nada de nós. Somos nós que precisamos dele. Ele não tem necessidade nenhuma de nada do que nós temos. Aí você fala: mas o pastor fala de dízimo e oferta. Irmãos, a igreja como instituição humana, como uma organização humana, precisa. Deus não. Nós, como uma organização humana, que precisamos gerir, que precisamos administrar, que precisamos viver neste mundo, nós precisamos de recursos financeiros. Mas o nosso Deus não. E aí ele fala: não, você recebeu pela graça. Eu quero dizer, irmãos, o que nós recebemos pela graça de Deus. Não é o que eu pago, não é o que você paga, não é o que você tem, não é o que eu tenho, não é o que nós temos. É quem Ele é. É quem Ele é. E aí sabe o que Naamã fala? Naamã fala assim: eu vou agora servir a esse Deus. E aí ele fala: eu posso levar um pouco dessa terra? Eu quero levar um pouco dessa terra comigo. Porque quando eu chegar lá em Damasco, quando eu chegar na capital da Síria, eu quero me ajoelhar sobre essa terra e orar, sabendo que Deus, o Deus que me curou, foi o Deus de Israel. E ele fala assim: por favor, eu gostaria que Deus não levasse em conta quando eu, por ser o braço direito do rei, eu tiver que entrar diante do altar lá de Dagon, o Deus deles, e eu tiver que entrar porque o rei segura na minha mão para se escorar. E eu, pela ordem e pelo ofício que eu tenho que entrar com ele. Sabe o que Eliseu falou? Filho, vai, Deus não vai te imputar este pecado. Outra coisa que nós devemos entender:
Com certeza, com o passar do tempo, Naamã foi entendendo e foi conseguindo mudar essa atitude. Eu creio nisso. Mas Deus não exige das pessoas mais do que elas podem dar naquele momento. Deus não exigiu de Naamã: não, você nunca mais entra naquele tempo, você agora você me conhece. Não. Filho, vai. Faz o que está no seu coração. Eu quero dizer para cada um de nós que aqui estamos, quando nós experimentamos da salvação em Cristo Jesus, quando nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, Deus começa a trabalhar em nós. Começa a trabalhar em nós. Não tenha pressa em ser trabalhado por Deus. É o tempo dele, na sua vida, na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Ele vai trabalhar em nós. Que Deus possa abençoar essa palavra aos nossos corações. E que nós paremos de complicar. E que nós venhamos a entender uma coisa: que as coisas são simples em Cristo Jesus. Simples não quer dizer que não é precioso. Simples não quer dizer que não foi caro. Simples não quer dizer que não teve um preço muito elevado. Que Deus abençoe você e que você saia daqui com essa esperança e a certeza de que basta apenas crer com o coração e confessar com sua boca, e você será salvo. Tranquilo, né? Olha, eu descobri que eu não preciso carregar peso nenhum, fazer nada. Eu só preciso crer nesse Deus. Que alegria que você desfrute disso nessa manhã, nesse dia, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela é aquela que enche o nosso coração de alegria. Oh Deus, como é bom, ó Deus, presenciar a Tua palavra e sabermos que não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho. Ó Deus, não sou eu, mas é o Senhor em nós. Não é meritório, são os Teus méritos, ó Deus. Não é o que eu faço, é o que o Senhor já fez por mim. Ó Deus, e o que eu quero pedir é que todos nós que aqui estamos tenhamos fé, que nós possamos crer com o nosso coração e confessar com as nossas bocas, que nós possamos viver isso diariamente, ó Deus, sendo falhos como somos, pequenos como somos, mas debaixo sempre da Tua misericórdia e do Teu tratar. Que nós possamos viver essa experiência e desfrutarmos da graça e da alegria de sermos salvos e transformados pelo Senhor. Derrame, ó Deus, de renovo, de alegria, de vida a todos nós que aqui estamos. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa semana que se passou. Agradecemos pela vida do Marciano, que completou o aniversário. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre ele, pela vida, pela sua família. Ó Deus, suplicamos, ó Pai, a Tua graça sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que ele tem tentado fazer. Ó Deus, de uma maneira também muito especial, nós louvamos ao Senhor pela vida do Vladimir. Ó Deus, ele que é o presidente do conselho desta igreja. É este que o Senhor tem colocado à frente para, ó Deus, administrar, para cuidar, para estar zelando também, ó Deus, pela vida administrativa, espiritual, ajudando nisso tudo nessa igreja. Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu servo, sobre os seus projetos, sobre sua vida, sua família, seu trabalho, que o Senhor continue a derramar sobre ele graças sem medidas, e que ele continue crescendo diante dos homens e diante do Senhor, ó Pai, até alcançar a estatura do varão perfeito. Ó Deus, obrigado pela vida do Vladimir, obrigado por convivermos com ele e termos esse privilégio. Obrigado pela vida de cada um aqui, obrigado pela vida do pastor Jorge Foster, ó Deus, aqui em nosso meio. Ó Deus, vê-lo recuperado, vê-lo se recuperando. Ó Deus, é uma alegria aos nossos corações. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor esteja com ele em todo o tempo, fortificando, dando graças, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai Celestial, e a todos nós, que agora vamos iniciar essa semana, cuida de nós, seja conosco. Abençoe, Senhor, a live de casais que vamos ter no sábado. Abençoe o aniversário desta igreja. Abençoe, Senhor, as programações que temos em nossos corações. Ó Deus, cuida de nós, cura os enfermos em nome de Jesus. Cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos netos. Ó Pai, abençoe os nossos casamentos, as nossas
os nossos relacionamentos, as nossas famílias. Abra as portas de emprego para os que necessitam, não deixe que falte trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que falte clientes para aqueles que têm os seus negócios, que haja provisão do Senhor em nossas casas. Nós pedimos e agradecemos por isso. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o tempo inteiro o Senhor é bom. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém.